Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem da Pós TV 247. Eu sou a Carla Pavão. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu costumo começar conversando sobre os comentários do vídeo anterior. Só que por algum motivo o YouTube não está me mostrando esses comentários, então eu queria me desculpar com a comunidade, mas dizer que é sempre uma alegria muito grande, assim que possível eu falo, eu vou olhar lá e vou falar pelo próprio, por texto mesmo com cada um de vocês. A outra coisa, eu queria contar para vocês a programação dessa semana. Agora, nós colocamos no corpo do texto aí, onde tem dor e todas as orientações sobre paz e bem, a programação. A programação da semana, a programação fixa, está da seguinte forma. Nós temos domingo, Eduardo Henrique, pela manhã, no Paz e Bem. Depois, Eduardo Brasileiro, segunda-feira. Terça-feira, Monja Rechim. Quarta-feira sou eu. Quinta-feira, Adriana de Nanã. Sexta-feira, Mauro Lopes. Sábado, nossa querida Sumaia. Todos fazendo Paz e Bem às 6 da manhã. Quarta-feira, às 6h30 da manhã, Caminhos do Espiritismo, pelo Sejus, que é o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Junto comigo, nós gravamos livros das obras de Allan Kardec e comentamos sobre o olhar progressista e da justiça social. Depois nós temos diariamente, 10h30 da manhã, com grande alegria, Dora Encontre, que é minha professora na Universidade Livre Pampédia, uma amiga para quem eu quero mandar um beijo enorme, que me deu muito suporte nesses dias que eu estive adoentada, ainda estou me recuperando, nada grave, assim, eu tenho questões pulmonares e de bronquite desde que nasci, e estou com algumas dificuldades respiratórias, enfim, ela tem me dado uma grande força, meu agradecimento aqui público, por toda a amizade, todo o carinho, e ela vem todos os dias às 10h30 da manhã com boas palavras para um bom dia, que também é retransmitido nas redes sociais dela. Todos os dias às 5 da tarde nós temos programação durante a semana. Segunda-feira, Pedro Lima Vasconcelos, vocês estão acompanhando aí o curso. Terça-feira começou um novo curso intergeracional que o reverendo Eduardo Henrique está conduzindo junto ao monge Marcelo Barros e alguns jovens para falar sobre a juventude, sobre as questões inerentes a esse gap geracional. Gap, desculpem a palavra, mas seria um intervalo geracional. Força do hábito. Na quarta-feira, Faustina Teixeira, vocês estão acompanhando desde o começo do canal há muito tempo. Quinta-feira, nesta quinta, entra a entrevista que eu fiz com Dora Encontre e Maurício Zanolini sobre o programa deles que se chama Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, ou Crítica e Diálogo. Agora me confundi, meu caderno está ali fechado. Então, estamos aí. E sexta-feira tem Mulheres e Mitos, com a Fernanda Carlos Borges e eu dando suporte nisso. Todos os dias, às 20 horas, nós temos ofício, conduzido pelo reverendo Eduardo Henrique. Aos domingos, agora, no final do dia, tem a declamação do Faustino Teixeira, sempre às 19 horas, com orações que ele também está postando no IHU e nos trouxe aqui. Então, essa é a programação fixa. Depois nós temos alguma que é intermitente, como uma entrevista dessa segunda-feira, que o Mauro e Eduardo Brasileiro conduziram junto a um católico progressista, eu não vou me lembrar o nome dele, é Dom João, se não me engano, mas está lá, é só vocês olharem na playlist, em entrevistas, tem lá. Então é isso, gente amiga e gente querida. Essa semana nós sofremos grandes perdas. Aldir Blanc, letrista memorável, mas também a questão do autor Flávio, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dele certo, porque eu sempre erro, Migliaccio. E ele deixou uma carta. E ele deixou uma carta que ficou uma questão aí na mídia, se devia ser divulgada ou não. E nessa carta ele pede para cuidar das crianças. A partir disso, eu fui buscar 2 filmes para a gente conversar sobre a nossa juventude e a questão da prevenção ao suicídio, ainda que sejam em situações limítrofes. E esses 2 filmes, eles estão disponíveis na Netflix. Um deles se chama Eu Antes de Você, são filmes que tratam da juventude. E o outro já é muito antigo, acredito que vocês tenham visto, que é O Meu Pé Esquerdo.
Então, nós estamos vendo No Meu Pé Esquerdo, é uma ficção, mas é um filme de 1989, que é um drama, que foi dirigido por Jim Sheridan, e que ele vai ter o Daniel Day-Lewis no papel de uma criança com problemas graves, com questões graves, né? E que vai passar a fazer tudo com o pé esquerdo. Isso não é um spoiler, porque é um filme que já foi muito visto e concorreu a diversos prêmios. Mas o Christy Brown, lá do Meu Pé Esquerdo, ele vai lutar com a paralisia dele cerebral e vai lutar para se transformar em alguém, para pintar. E o Eu Antes de Você é um filme jovem, mas que vai tocar nessa temática da questão do problema físico, né, do corpo. É baseado também num romance de Jojo Moyes e ele acaba sendo um drama romântico, mas ele não é um filme melado, ele não é aquele filme óbvio. Só que quando nós falamos das pessoas que tiram a própria vida e diante de uma pandemia, me pareceu bastante necessário que nós conversemos sobre a prevenção ao suicídio. E para isso, eu fui pegar, primeiramente, um livro da série A Arte de Morrer, onde nós temos um artigo científico aqui, que é assinado por Fernando Silva Neves, que é professor adjunto do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e o Beto Correia, que é professor titular da Psiquiatria também da UFMG, mas eles têm um currículo aqui enorme. E eles vão dizer justamente a prevenção ao suicídio. Eu não vou ler todo o artigo, porque ele é enorme, mas ele vai dizer assim, estratégias primárias de prevenção ao suicídio. Ele diz, em geral, as campanhas que abordam o tema informam a população sobre a gravidade do problema e orientam sobre onde e como procurar auxílio face à ideação de autoextermínio. E aí ele vai dar estudos realizados na Nova Zelândia, no Reino Unido e na Áustria, que indicam que isso tem um benefício modesto, segundo dois pesquisadores chamados Mann and Coase. Essa pesquisa é de 2005. Mas ele vai falar o seguinte, que uma vantagem indiscutível, mas pouco tangível de tal campanhas é que elas informam subliminarmente que a responsabilidade da prevenção ao suicídio deve ser dividida com toda a sociedade, não sendo apenas dos psiquiatras que lidam diretamente com essa situação. Então, existe uma importância em oferecer informações, sendo que as pessoas que atentam contra a própria vida, normalmente elas avisam os seus vizinhos e familiares em 30% das tentativas. E que há necessidade de nós fazermos campanhas que abordem os temas no que tange a conscientização sobre a importância de tratamento de depressão, da redução dos estigmas associados aos transtornos psiquiátricos, da redução do consumo de etílicos, campanhas de desarmamento. Isso também está na pesquisa desses dois cientistas, Mann and Coase, de 2005. E essas campanhas, elas podem ser a longo prazo e a população pode ir cobrando mudanças na legislação. Nós sabemos que a nossa situação está crítica, a gente não consegue nem que o desgoverno acredite na pandemia. Mas me parece que é bastante importante que nós falemos sobre essa questão, porque no momento de pandemia, no momento de possível depressão econômica mundial, os nossos jovens já vinham aí, em grande parte, procurando um caminho que talvez não seja muito fácil de achar num mundo tão diverso. Então, a tendência é que isso chegue neles com muito mais força. Então, quando nós vemos filmes, o Eu Antes de Você, não é um filme que eu considero que tem uma mensagem positiva no que tange a esse tema da prevenção ao suicídio. Mas é um filme que lida com a realidade de países de países europeus que permitem essa questão do suicídio assistido. Então, nós precisamos conversar sobre isso, sob o ponto de vista da espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade, de certa forma, ela pode nos dar suporte nesses momentos de calamidade, de grandes tragédias. Pode não, ela nos dá. Porque quando nós acreditamos
em algo maior, seja da forma que for. No meu caso, como espírita, eu acredito que a vida continua, que ela não termina nesta existência. Então, essa crença já pode ser um delimitador. Por quê? Porque se não termina, atentar contra a minha vida só me muda de estado vibracional. E no outro estado vibracional, eu vou continuar a sofrer, a padecer, a ter as mesmas questões que eu já tinha antes, só que sem um corpo físico. Cada um aqui no canal tem uma espiritualidade, e eu não vou adentrar na espiritualidade dos outros porque eu não sei falar sobre isso. Mas também é importante nós tirarmos um estigma que vem no movimento conservador espírita, que é o de dizer que, porque ele cometeu o suicídio, ele está no vale dos suicidas, e lá ele vai sofrer até que ele esteja num novo grau evolutivo. Nós não temos certeza de nada disso e do quanto disso pode ter sido uma construção por obras que estão aí de cunho mais conservador. O fato é que quando nós sabemos de uma tragédia como essa do ator Fábio Migliatti ou de tantos outros, o que nos cabe? A prece. A prece, a oração pedindo por ele, pelos familiares, que todos sejam amparados, pensar em Jesus, elevar nosso pensamento a Deus, para quem é de outras matrizes de espiritualidade, vibrações, boas energias, e assim tentarmos diminuir toda essa dor e esse sofrimento, acolhendo aqueles que estão encarnados, ou seja, que estão aqui, e o que desencarnou. Inclusive, embora o Evangelho segundo o Espiritismo seja uma obra bastante conservadora, no final dela existe preces, uma coletânea de preces, e eu costumo me recorrer dela em momentos mais críticos, porque tem alguns momentos que a gente não consegue fazer uma prece quando o choque é muito grande, e lá o Allan Kardec deixou algumas preces para que a gente possa fazer uso dela. De toda forma, em toda ação, seja ela de escolher a vida ou de escolher terminar com a vida, isso não é um julgamento de forma alguma, porque a gente não sabe a dor do outro, e essas pessoas que costumam tirar a vida, elas estão num sofrimento muitas vezes psíquico muito, muito grande. Existe uma questão de escolha, e essa escolha no livro O Problema do Ser e do Destino, do filósofo francês Léon Denis, que foi operário, inclusive, ele foi meio autodidata, por isso que eu gosto bastante de citar a obra dele, ele vai falar sobre o livre-arbítrio. Então, em todas essas questões, o que está envolvido aí é a nossa escolha. E esse filme, Eu Antes de Você, vai mostrar isso com uma clareza enorme, que é uma questão de escolha quando a pessoa está em condições disso. Quando ela está num estado alterado psiquiatricamente, nós sabemos que não, mas em países que permitem essa questão do suicídio assistido, a pessoa acha que ela está escolhendo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio com vocês. O que o Leon nos diz? Ele diz: a liberdade é a condição indispensável à alma humana, que sem ela não poderia edificar seu destino. Foi em vão que os filósofos e os teólogos argumentaram longamente sobre essa questão. Rivalizando-se com suas teorias, com seus sofismas, obscureceram-na, condenando a humanidade à servidão em vez de conduzi-la à luz libertadora. A noção é simples e clara. Os druidas haviam-na formulada desde os primeiros tempos da nossa história, e ela está expressa nesses termos, nas tríades. Há 3 unidades primitivas: Deus, a luz e a liberdade. Então, de relance, à primeira vista, a liberdade do homem parece bem restrita em meio ao círculo de fatalidades que o cercam. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando mais cuidadosamente a questão, vê-se que tal liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre esse círculo e escape às forças opressivas. Eu tenho visto muita gente nas minhas redes de WhatsApp se dizendo desolada com o momento que vivemos. Acho que a própria carta deixada pelo ator Flávio, de certa forma, fala sobre isso, o quanto ele estava desolado com o momento que nós vivemos. Ela não foi divulgada por todo mundo, né, Tereza, porque existe uma questão aí tênue sobre o suicídio e a comunicação, mas eu acho que me parece que quando nós falamos sobre o momento que vivemos, eu tenho visto muita gente em desespero, muita gente dizendo
que está adiantando, como é que a gente fica. Então, quando nós acreditamos nessa liberdade de escolha e na espiritualidade, ela nos ampara. Por quê? Leon Denis vai dizer assim, a liberdade e a responsabilidade de ser são interdependentes e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem, eu diria, da mulher, aqui já vou inserir, que faz sua dignidade e sua moralidade. Sem ela, ele ou ela seria apenas uma máquina cega, um joguete de forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. E não essa moral que nós estamos vivendo aqui, é uma moral hipócrita de todas essas pessoas do desgoverno, mas aquela que fala, conversa com a nossa ética interior, que conversa mesmo com os nossos valores. Ele vai dizer, a responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou reprova. Isso é moralidade para nós. Segundo a natureza dos nossos atos, é aquela voz interior que nos diz, olha, ok ou não está ok. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Isso nós temos constantemente. Para todo espírito um pouquinho evoluído, a lei do dever brilha como um farol através da bruma das paixões e dos interesses. Por isso, vemos todos os dias homens nas situações mais humildes e mais difíceis aceitarem suas duras provas, não se rebaixando a cometer atos indignos. Eu acho que aí vem o caso justamente do filme Meu Pé Esquerdo, onde é muito clara a aceitação que ele tem daquela prova e o quanto ele tenta viver da melhor forma possível com todas as suas questões. Se a liberdade humana é restrita, ao menos ela experimenta um perpétuo desenvolvimento, pois o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. E aí vem a nossa responsabilidade coletiva com a questão da prevenção ao suicídio, falando sobre ele. Nós não precisamos divulgar os casos, dizer como foi, mostrar cartas, se não achamos que isso é um processo positivo, mas nós podemos aumentar a nossa espiritualidade, conversar sobre isso sem tabus, sem medos. Leon Denis vai dizer o seguinte, a luta entre a matéria e o espírito tem o objetivo específico de libertar o espírito cada vez mais do jugo das forças cegas. Pouco a pouco a inteligência e a vontade conseguem predominar sobre o que representa a nossos olhos a fatalidade. Isso eu acredito que nós conseguimos mesmo. O livre-arbítrio é, pois, um desabrochar da personalidade e da consciência. Olha que bonito isso. Para ser livre, é preciso querer ser e esforçar-se para tal, libertando-se das servidões e das baixas paixões, substituindo pelo império da razão ou das sensações e dos instintos. E aí o Leão vai dizer assim, isso só se pode obter por uma educação e um treinamento prolongados das faculdades humanas. Liberação física pela limitação dos apetites, liberação intelectual pela conquista da verdade, liberação moral pela procura da virtude. Essa é a obra dos séculos. Porém, em todos os graus de sua ascensão na repartição dos bens e dos males da vida, ao lado do encadeamento das causas, sem prejuízo dos destinos que nosso passado nos inflige, há sempre um lugar para a livre vontade do homem. Então, no dia de hoje, a mensagem que eu queria deixar para essa querida comunidade é que nós sejamos livres para escolher a vida, que nós sejamos livres para orientar os nossos jovens pela vida, mesmo que nesses momentos mais críticos e difíceis que nós estamos vivendo. E essa mensagem pela vida é uma mensagem que nós teremos que trabalhar durante muito tempo. Desculpe, gente, eu esqueci o celular ligado aqui e é o José, o meu marido, que está me ligando aqui, deixa eu ver se eu abaixo. Então, terminando esse vídeo aqui, eu desliguei aqui, daqui a pouco eu falo com ele. Terminando esse vídeo, para dizer para vocês um beijo grande, não deixem os corações de vocês em grande sofrimento, para o Aldir Blanc, para o Flávio, as nossas preces, as nossas orientações, os nossos carinhos, a nossa orientação, não falei errado, as nossas vibrações, para que esses espíritos possam despertar acolhidos na espiritualidade. Um beijo grande, nós estamos juntos e faz bem, gente, faz bem, lembrando de respirar, expirar e nos colocarmos sempre em contato com aquilo que nos permite a paz interior, a plenitude.
Um beijo grande. Deixe seus comentários aí, na semana que vem eu vou tentar ler. Não esqueçam, agora às 6h30, Caminhos do Espiritismo. Nós estamos estudando a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Um beijo grande, gente. Obrigada. Um beijo.